Em cadeia nacional de rádio e TV, o governo anunciava, um dia depois da posse, o confisco de depósitos em cadernetas e aplicações, com o objetivo de inibir o consumo e, consequentemente, a inflação. A medida provocou uma correria aos bancos. Enormes filas se formaram nos caixas eletrônicos. Tudo inútil. O governo tinha decretado feriado bancário surpresa por 3 dias. A angústia de quem, de uma hora para outra, ficou sem suas economias. Empresários faliram, negócios foram fechados. Economistas apontam para os erros que transformaram a medida num fiasco. O que mudou na economia nesses 20 anos? Decisões judiciais têm favorecido os poupadores? E como vivem hoje os autores do Plano Collor? Veja a entrevista exclusiva com a ministra da Economia da época, Zélia Cardoso de Mello. Aconteceu e está na Rede TV. O ano de 1990 começou cheio de esperança, com os brasileiros depositando toda a sua confiança num novo governo. O jovem Fernando Collor de Mello tinha sido eleito com a promessa de livrar o país da corrupção e do monstro da inflação, que corroía os salários dos trabalhadores. Um dia depois de assumir o governo, a população se sente traída. A equipe do presidente Fernando Collor de Mello anunciava um pacote que previa, entre outras medidas, o congelamento de preços e salários e o confisco das poupanças. Algumas de uma vida inteira. Aos 65 anos, seu Gilberto Venâncio tem muitas histórias para contar. 2 em especial marcam a vida dele até hoje. Logo a 1 ano de idade, a mãe de Gilberto abriu a primeira caderneta de poupança. Queria ensinar o filho a poupar para garantir o futuro. E ele seguiu à risca o ensinamento. Durante anos, poupou dinheiro. Mas no final da década de 80, aconteceu outro fato marcante na vida de seu Gilberto. Uma medida do governo federal surpreendeu os brasileiros. As poupanças foram confiscadas e o dinheiro que seu Gilberto aprendeu a poupar com a mãe nunca foi devolvido integralmente. Até hoje, ele sente os efeitos daquele plano econômico. Comprar um carro, você ter uma casa minha, inclusive a casa que eu tenho é uma doação que eu recebi do meu pai. Eu podia ter minha casa hoje. No dia 15 de março de 1990, Fernando Collor de Mello assume a presidência da República. Um dia depois, por meio da medida provisória 168/90, institui o Plano Brasil Novo, ou Plano Collor. O pacote econômico determinou uma série de medidas para tentar conter a inflação galopante da época. Entre elas, congelamento de preços e salários. Mas o que marcou o pacote foi o confisco das aplicações financeiras, entre elas a poupança. Nas cadernetas, valores acima de 50 mil cruzados novos, o equivalente a R$8.000 de hoje, ficaram bloqueados. O anúncio foi feito pela então ministra Zélia Cardoso de Mello. Não há, nesse conjunto de medidas, não há nenhuma penalização aos milhões de brasileiros que ganham menos do que 5 salários mínimos ou que ganham menos do que 3 salários mínimos, aos 60 milhões de brasileiros que ganham menos do que 5 salários mínimos. Não há nenhuma penalização à classe trabalhadora e não há nenhuma penalização aos pequenos poupadores. Então ganha a sociedade brasileira. Este economista lembra que no primeiro momento, o Plano Collor trouxe uma onda de otimismo ao país. A esperança era que o pacote econômico pudesse, enfim, acabar com a inflação que assombrava o país. A cada dia, os preços eram remarcados nas prateleiras dos supermercados. O confisco, segundo o economista, teria se baseado em políticas adotadas por países europeus no início do século, que viviam momentos de crise aguda.
O governo da Alemanha e de outros países europeus que viveram a hiperinflação fizeram essa reforma monetária e tiveram esquemas organizados de devolução e de reorganização da liquidez e da aplicação da poupança na economia. Mas a realidade brasileira do final da década de 80 era outra. E logo, o plano começou a fazer água. O prejuízo ficou com os poupadores. O primeiro problema foi logo na aplicação por parte dos bancos. O dinheiro que sobrou na conta, fora a quantia que foi confiscada, deveria ser corrigido pelo IPC, Índice de Preços ao Consumidor. O montante bloqueado teria rendimento por outro índice, o BTNF, Bônus do Tesouro Nacional, que renderia menos e seria corrigido pelo Banco Central. A lei falava assim, o que está bloqueado é pelo BTNF, o que está livre é pelo IPC. Acontece que os bancos passaram a aplicar o BTNF, que era muito menor, também no que estava livre. Então, o que o governo fez foi modificar aquele índice para tirar da sociedade aquela inflação inicial. Então, se você pega o índice, o IPC, por exemplo, de um primeiro mês com relação ao índice que foi pago, existe uma diferença enorme. Você vai correndo o tempo, essa diferença ela diminui e até o índice que foi pago fica superior ao IPC. As informações para os clientes dos bancos eram outro problema. Elas variavam para cada instituição. Algumas emitiam extrato próprio, outras misturavam tudo, valores bloqueados e disponíveis. Davam a noção exata do momento conturbado que a economia vivia no país. Poupadores travam verdadeiras batalhas nos tribunais, contestando a confusa regra de correção monetária do Plano Collor. Veja a seguir.